Câmara da Capital defende mudanças no anteprojeto do plano diretor apresentado pela Prefeitura de Manaus. Pontos importantes para o crescimento ordenado da cidade teriam ficado de fora do novo texto. O governador do estado determina a exoneração dos 5 delegados beneficiados em concurso da Polícia Civil. Cheia do Rio Negro provoca novas mudanças no trânsito no centro da capital. Polícia Federal apreende documentos na empresa Vulcaplast em Manaus. Representantes das Forças Armadas do Brasil, Colômbia e Peru assumem compromisso para reforçar segurança nas fronteiras. Lideranças políticas da Amazônia Legal se reúnem em Manaus para preparar a Carta da Amazônia Brasileira, que será levada para Rio+20. Essas e outras notícias agora no Band Cidade. Olá, muito boa tarde. Manaus vive um momento importante que vai ditar o crescimento da cidade nos próximos 10 anos. O plano diretor da capital está sob análise da Câmara Municipal e o cenário é preocupante. Alguns pontos, como o ordenamento da orla de Manaus, por exemplo, não entraram no anteprojeto elaborado pela Prefeitura da cidade. Plano diretor da cidade, você sabe o que significa na prática? Não sabe para que serve? Não sabe o que é? Pode explicar? O plano diretor é a lei municipal que impõe regras para a cidade crescer de forma ordenada. Trata sobre a coleta do lixo, a mobilidade urbana, a ocupação do solo e define até o número de andares dos prédios a serem construídos. Representa os anseios e é a cidade que as pessoas pensam para si. A gente vai trabalhar, provavelmente, um plano diretor que vise a cidade 30 anos na frente. O Manaus precisa disso. Significado da lei esclarecido, não falta reclamação nas ruas. Toda esburacada, o pedestre anda e entra por cima de buraco. Ali não tem condição de uma pessoa passar, entendeu? Transporte que às vezes é que demora muito os ônibus a passar, as calçadas, pedestres andam tropeçando, desviando de buraco pela calçada. O texto do plano diretor de Manaus, revisado, foi enviado à Câmara Municipal e está sob análise dos vereadores. A aprovação tem que sair até o próximo dia 3 de novembro, mas o presidente da casa já comunicou ao Ministério Público que precisará de mais tempo para estudar a lei. Pontos importantes não entraram no texto elaborado pelo governo municipal. Nós iremos discutir, iremos emendar, iremos sugerir aquilo que nós podemos sugerir por próximos anos em relação aos setoriais também. A orla de Manaus é outro ponto que não foi incluído na revisão do plano diretor da cidade. Os portos são improvisados e o trânsito geralmente é bastante confuso. Carros disputam espaço com veículos de carga, falta estacionamento. Tá muito ruim pessoal, né? Transitar aqui, eu tive que vir 4 horas da manhã para ver se eu pegava uma vaga aqui, que tá muito ruim mesmo. O texto da lei define metas para a implantação de rede coletora de esgoto na cidade, que hoje não chega a 10% dos domicílios, mas não fala sobre o tratamento dos efluentes, ou seja, a sujeira continuará sendo despejada nos rios. O plano também não fala sobre melhorias para a acessibilidade de portadores de deficiência. Hoje, trafegar pelas ruas em cadeira de rodas é quase impossível. Se você pegar as grandes avenidas, nós não temos direito de andar nem na rua sob pena de sermos atropelados. Então, na verdade, a cidade de Manaus é um caos. Um caos para quem não tem deficiência, agora você imagine para quem tem deficiência. Este urbanista critica o trecho da lei que autoriza a construção de prédios com até 25 andares em algumas áreas de Manaus. De 8 a 12 pavimentos no máximo estaria muito bom. Isso vai aumentar muito a temperatura na cidade e vai roubar o nosso cenário. Daqui a pouco a gente vai estar que nem São Paulo. A capital em transformação carece de cuidado para não crescer desordenada. O plano diretor é a chance de organizar Manaus para o futuro. E se não for agora, só daqui a 10 anos. Se nós não começarmos a fazer uma política de Estado e não de governo, nós vamos ter uma cidade muito pior daqui a 10 anos. Então, ou você organiza através de planejamento, ou então você não segue diretrizes.
É importante destacar que outras capitais do país, hoje citadas como referência, só conseguiram esse status porque seus governos priorizaram o crescimento delas de forma organizada, ordenada. Ser referência não é difícil quando uma administração municipal se preocupa com os projetos de longo prazo que podem ter continuidade em outros governos, independente dos partidos. E não apenas com investimentos de visibilidade apenas para atrair a atenção do eleitor, ainda mais em ano de eleição. Hoje, o governador Omar Aziz anunciou que vai afastar os 5 delegados da Polícia Civil beneficiados em um concurso público realizado em 2009. O anúncio da exoneração foi feito esta manhã durante encontro sobre sustentabilidade que acontece em Manaus. Omar Aziz afirmou que seguiu apenas a indicação feita pela comissão criada para apurar o caso. Até isso vocês têm que concordar. Eles fizeram aquilo que qualquer um de vocês faria, procuraria a justiça, se achando prejudicados. Nada disso. Então não houve crime por parte deles. Eles não podem ser crucificados como se tivessem cometido, tivessem, olha, vamos lá, colocar a faca no pescoço do quero fazer o curso. Não. Isso foi baseado em decisões que a justiça deu e eles chegaram nesse ponto. Mas o procurador-geral e o chefe da Casa Civil pode dar explicações melhores para você, tá bom? No sentido. Deixar claro. Não. A decisão atinge Caio César Medeiros Nunes, filho do ex-delegado-geral Mário César Nunes, que entregou o cargo após as investigações. Laura Câmara, prima do deputado federal Silas Câmara, do PSD, Herbert Ferreira Lopes, irmão do desembargador Flávio Pascarelli, Indra Celane Leal, assessora do ex-delegado-geral, e Tomás Vasconcelos, secretário executivo de inteligência da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas. Todos são acusados de assumir os cargos sem atingir a pontuação necessária em um concurso realizado em 2009. Além disso, uma liminar da Justiça também pede a anulação do concurso. O procurador-geral do Estado, Clóvis Frota Júnior, afirmou que não cabe uma anulação do concurso de formação, tendo em vista que a participação deles no curso de formação foi amparada por uma outra decisão judicial, mas informou que a exoneração deve mesmo ocorrer. O relatório conclui, em suma, no sentido de que deve ser determinada a exoneração dos candidatos, considerando que o recurso que dava sustentação à nomeação deles não foi conhecido no ano passado, tá certo? E esse resultado, ele não, digamos assim, se modifica em virtude do julgamento ocorrido na segunda-feira, tendo em vista que a decisão não manda nomeá-los. Efetivação dessa exoneração só vai realmente ocorrer com a publicação em Diário Oficial. A cheia continua causando prejuízos na capital. Desta vez, na Zona Sul, 2 ruas podem ser interditadas por causa da água que invadiu as vias. A água inundou a Avenida Lourenço Braga, onde o tráfego de veículos foi modificado, deixando parte da rua comprometida. A mesma coisa aconteceu com a Leopoldo Pérez, que liga o bairro Educandos ao centro da cidade. A via foi fechada na manhã de hoje e sacos de areia foram colocados na parte alagada para amenizar a situação. No momento, a nossa maior preocupação são perder vias de acesso. O nosso fluxo de carro já está bastante comprometido, então nós não podemos perder. Então isso é uma forma de tentarmos dar fluidez ao trânsito. A água está chegando, vamos tentar aumentar, elevar o nível da pista para que os carros continuem tendo acesso pela via. A Defesa Civil do município esteve na área para avaliar os impactos causados pela subida do rio. A preocupação agora é com o asfalto que pode ceder. Devido às águas também que já passam por baixo dessa pista, houve o comprometimento da alça e o afundamento da pista. Aí nós tivemos que reabrir a Lourenço Braga, deixando apenas uma faixa fluindo, enquanto a Defesa Civil tenta recuperar a alça que dá acesso a Leopoldo Pérez. Depois da interdição parcial na manhã de hoje, a rua Leopoldo Pérez foi liberada para a passagem de veículos. Mas, de acordo com o Manaus Trans e com a Defesa Civil do município, a rua pode voltar a ser interditada se o nível do Rio Negro continuar a subir. Estamos trabalhando com a hipótese de isso não surtir efeito, de desviarmos todo esse tráfego que é feito para Lourenço Braga, sentido Educandos, ser desviado a partir da Duque de Caxias, 7 de setembro e a Ponte de Educandos. No centro, o rio que tomou conta das principais ruas do comércio resultou na proibição do fluxo de carros de pequeno porte e micro-ônibus.
Já a partir de amanhã, quinta-feira, em regime emergencial, os ônibus articulados e biarticulados terão de desviar o itinerário pela Avenida Epaminondas, seguindo pelas ruas Simão Bolívar, na Praça da Saudade e Ferreira Pena, para então seguir a rota normal, já conhecida pelos motoristas. Muito, eu não entendo por que a prefeitura sabe que todo ano tem essa enchente, né? Aí não faz um plano, não organiza um plano de emergência para essa eventualidade. Ele tem que dar a volta lá em cima e ficar ruim, né, pra gente, né? Tem alternativa, a gente tem que encarar, né? As dificuldades aí. É normal, é da natureza. E voltou a chover forte na capital esta manhã. Para esta quinta-feira, a previsão é de mais pancadas de chuva que podem vir acompanhadas de trovoadas. O tempo fica nublado com curtos períodos de sol, mas as temperaturas ficam estáveis. Nesta quinta-feira, a mínima será de 22 graus e a máxima de 35 em Eirunepé. Em Manaus e Anamã, a mínima fica em torno dos 24 e a máxima não passa dos 33 graus. Já em Boca do Acre, a mínima prevista é de 25 graus e a máxima chega aos 32 graus. Em instantes aqui no Band Cidade, taxistas revoltados com a morte de um colega cercaram na noite de ontem um hospital de Manaus em busca do principal suspeito pelo crime. E ainda, Polícia Federal cumpre mandado de busca e apreensão em empresa que fechou as portas no ano passado em Manaus, depois de demitir mais de 1.000 trabalhadores. Os detalhes a seguir aqui no Band Cidade.